alunos da Ambra, vamos tentar agora ver um pouco o texto do CTN. A gente viu muito até agora elementos mais teóricos. Tentar ver o que o CTN nos traz e, obviamente, entendendo isso a partir do que nós estudamos. O artigo 414 fala que o fato geral da operação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para a sua ocorrência. A obrigação principal, sempre vocês verem essa obrigação principal, a gente vai estudar melhor lá na frente, mas é a obrigação de pagar o tributo. Note que ele usa o termo fato gerador. E não é claro, está se referindo ao evento, à hipótese ou a ambos. Né? Certamente a gente pode dizer o seguinte, que a hipótese de incidência tributária irá incidir quando estiver caracterizado no mundo concreto os elementos que estão descritos na hipótese. E aí nasce disso a obrigação de pagar o tributo. Tá? Então, quando fala em condição necessária e suficiente, você pode entender o seguinte. Alguns autores vão dizer assim, olha, eu preciso que tenha todos os elementos da regra matriz para incidir. Eu vou dizer o seguinte, olha, se caracterizados os traços mínimos da hipótese, está autorizada a incidência tributária. Tá? Fato é que nós temos concreto, mais elementar desse dispositivo. A hipótese de incidência, se ela identificar no mundo concreto os elementos da hipótese de incidência, ela irá incidir. Tá? Se o artigo 116 ele faz uma distinção entre situações de fato e situações de direito, dizendo que a depender, se for situação de fato e situação de direito, a norma irá incidir em um caso ou no outro. Aí vem a pergunta, mas não seria tudo questão de direito, afinal de contas, nós não estamos sempre diante de uma norma jurídica? O que acontece aqui? O que você tem que chamar de situação de fato é quando há uma indicação de uma entidade ela não categorizada pelo direito. O direito ele cria várias figuras jurídicas. Né? O direito tributário, algumas vezes, se apropria dessas figuras jurídicas para dizer, olha, se isso acontecer, vai pagar tributo. Em outros casos, diz, olha, dado tal fato social, gera-se a obrigação de pagar tributo. Claro que esses fatos que o direito tributário pega do mundo social, que não tem nenhuma classificação jurídica, e diz que aquilo gera a obrigação de pagar tributo, claro que ele está dando uma configuração jurídica, mas a legislação chama isso de situação de fato, porque eu não tenho normas jurídicas prévias regulamentando isso. Então, auferir renda. Ora, auferir renda não há em nenhum ramo do direito a definição do que é renda. Quem faz isso é o direito tributário. Então, o conceito de auferição de renda é montado pela própria norma de imposto de renda e não colhido em outro ramo do direito. Assim como a ideia de circulação de mercadoria. O próprio ICMS estabelece o que é essa circulação de mercadoria. Já em situações jurídicas, eu tenho a norma tributária recorrendo a institutos jurídicos de outros ramos do direito para dizer, olha, se isso acontecer, vai ter que pagar tributo. Exemplo mais claro é a propriedade. A propriedade está toda regulada no direito civil. Então, quando há a propriedade, tem que pagar certos tipos de tributos. Ou quando há a transmissão de propriedade, tem que pagar certos tipos de tributos. Então, note que o direito tributário se apropria de alguns outros ramos, tá? Para definir a sua hipótese de incidência. Agora, há uma outra situação curiosa, seguinte, que os negócios jurídicos, os atos jurídicos, eles nem sempre estão perfeitos e acabados naquele momento. Muitas vezes eles demoram um certo tempo para se concluírem. E o artigo 117 falou o seguinte, sendo suspensivas as condições dos atos de negócios jurídicos que reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição desde o momento de sua implementação. E sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio jurídico. Tá? O que é a condição suspensiva e condição resolutiva? Está no Código Civil 125 e 127. A condição suspensiva é aquela, segundo a qual eu realizo um negócio jurídico. Tá? Mas
enquanto a condição suspensiva não se concretizar, eu posso dizer que o negócio jurídico ainda não começou a produzir efeitos. Então, o negócio jurídico fica paralisado até vir a condição suspensiva e tirá-lo de suspensão e a partir daí ele produz efeitos. Tá? Já a condição resolutiva entende que o negócio jurídico irá vigorar desde sempre até que essa condição resolutiva se faça presente. Quando essa condição surgir, o negócio se encerra. Então, se você pegar isso, condição suspensiva, desde o momento da subvenção, ou seja, como a condição suspensiva, o fato jurídico foi celebrado, o negócio jurídico, por exemplo, o negócio jurídico foi celebrado sob uma condição suspensiva. Por exemplo, olha, eu fiz uma compra e venda de imóvel, mas essa transação só vai ser concretizada quando duas pessoas se casarem. Imagina que eu quero vender para esse casal. Essa transação de compra e venda só vai se concretizar quando vocês se casarem. Uma condição suspensiva. O contrato já existe, mas ele só vai ganhar efetividade quando essa condição se complementar. Essa condição suspensiva acontecer. Daí ele falar, desde o momento que essa condição suspensiva ocorre, no nosso exemplo, o casamento, desde ali vai surgir a obrigação de pagar o tributo. Antes, não. A resolutória é diferente. Por exemplo, eu celebro um contrato de locação e digo, olha, vocês vão delocar esse imóvel até que meu filho complete 18 anos. Porque depois eu quero que ele more aí no imóvel. Então, desde a prática de celebração do contrato de locação, já começa a haver um contrato. E já começa a fazer efeitos jurídicos. No momento lá na frente, em que meu filho completar 18 anos, essa condição resolutória vai encerrar o contrato. E logo também vai encerrar a obrigação de pagar o tributo. Tá? Uma questão curiosa é o parágrafo 116, que ele se direciona ao planejamento tributário. Não é esses termos que se usam no 116, mas ele visa permitir que o fisco identifique se o ato jurídico tributário de pagar o tributo, se os negócios jurídicos, enfim, se todas as relações jurídicas do caso concreto respeitam a legislação tributária. E principalmente se tem o objetivo claro de realizar esses fatos ou apenas de não pagar o tributo. Então, o planejamento tributário, ele, em princípio, ele é permitido. Você pode... o que é o planejamento tributário? É você procurar formas lícitas de pagar menos tributos. Isso não é nenhum problema. A Receita autoriza. Só que a partir desse parágrafo 116, a Receita parou de ser apenas formalista. Antigamente, a Receita via assim, formalmente está tudo em ordem. Se formalmente está tudo em ordem, então está valendo. Só que a Receita passou a perceber o seguinte, muita gente fazia coisas formais só para não pagar tributo. Só. Em vez de eu vender uma empresa e ter que pagar um tributo alto, eu simulava uma sociedade e logo depois de sair da sociedade e a pessoa que entrou ficava com a empresa toda. Na verdade, estava fazendo uma compra e venda disfarçada de operação societária, porque pagava menos. Como o 116 parágrafo único, que foi em 2001, se eu não estou enganado, o legislador passou a dizer o seguinte, olha, fisco, não adianta você ficar olhando só a parte formal dos negócios. Veja se na substância está sendo respeitada a norma de direito tributário. Então, é uma ferramenta que o fisco tem para dizer, olha, isso aqui você está fazendo um planejamento tributário ilegal e não pode. Tá? O 118 diz o seguinte, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como a natureza do seu objeto ou seus efeitos. Tá? E dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Então, o inciso 1 significa o seguinte, não interessa se o ato é lícito ou ilícito, nem mesmo se ele foi descontinuado. Ocorreu, surge a obrigação de pagar o tributo. Mas depois eu desfiz esse contrato. Não interessa. Já surgiu a obrigação de pagar o tributo. Em regra é isso. Não interessa se é lícito ou ilícito. Mas eu aluguei um imóvel
E eu descobri depois que esse imóvel está sendo usado para refinar maconha, refinar cocaína. Não interessa. Há uma propriedade, há uma locação, há uma propriedade de bem imóvel. Imagine você compra um bem imóvel e refina cocaína, vai dizer, não, olha, eu não quero pagar IPTU porque aqui eu fazia uma atividade ilícita. Não interessa. Você podia ser ilícito, mas você tinha uma coisa lícita, propriedade. E perdão, aqui o inciso 2, também não interessa quais os efeitos e consequências jurídicas, tá, que efetivamente vão ocorrer. Interessa que o fato ocorreu. A ideia do 118 é o seguinte: se o evento ocorreu concretamente, é obrigado a pagar o tributo. Ponto final. Não interessa se eu estou falando de um ato disso, de ilícito, interessa que o fato jurídico tributário foi concretizado. Desejo bons estudos a todos. Até o nosso próximo encontro.